Então, assim, eu vejo para o campeonato o Vasco com um peso maior nesse jogo do que o Flamengo. A questão do Flamengo é outra. A questão do Flamengo é colocar o avião ali numa posição, botar o avião fora da nuvem. O Vasco não. O Vasco vale a classificação. Acrescente a sua resposta, por favor. É o mais equilibrado Vasco e Flamengo dos últimos anos? Boa pergunta. Salve, salve, nação rubro-negra! Chegando mais uma vez, trazendo novidades do nosso Mengão, Clube de Regatas do Flamengo. E hoje vou trazer para vocês aqui, eu separei 2 cortes bacanas aqui para vocês. Primeiro a gente vai ver o jornalista, vocês viram um pedacinho da prévia aí, o jornalista Bernardo Ramos falando o que ele pensa a respeito desse jogo de amanhã entre Flamengo e Vasco, né? O jogo é mais decisivo para quem? Para o Flamengo ou para o Vasco? Tem muita gente dizendo aí que é mais decisivo para o Flamengo, né? Porque o time perdeu já 3 títulos, mas eles esquecem que o Vasco veio de 4 rebaixamentos, enfim. Esquece que nos últimos 21 jogos o Vasco só ganhou 1 do Flamengo. Beleza. E a gente vai ver também a galera lá do programa da UOL, né? Onde estava ali o Tirone, o Arnaldo Ribeiro, Juca Kfouri, o PVC e o Mauro César Pereira, falando também o que eles pensam a respeito desse jogo. Mas antes da gente assistir esse vídeo que está bastante legal, eu queria que você deixasse o seu like, é muito importante para o crescimento do canal. Se inscreva aí, você, se ainda não é inscrito, né? Se inscreva no nosso canal, compartilha o nosso vídeo e ativa o sininho de notificação. Agora, acompanha aí, tá legal demais. Nós vamos reagindo e daqui a pouco a gente volta. A rivalidade já era, por si só, muito forte entre Vasco e Flamengo. E agora vai ganhando contornos, não só pelo mau futebol que o Flamengo apresentou com a sua desclassificação, né, da Recopa, mas principalmente porque é um jogo-chave que pode colocar o Fluminense nessa disputa também, né, Bernardo? O que a gente pode esperar desse clássico de domingo? Acho que o Vasco aí tem uma oportunidade de mostrar a sua ascensão nos últimos jogos, né? Veja, o Vasco fez 2 clássicos nesse Campeonato Carioca. Perdeu para o Fluminense por 2-0, mas jogou melhor do que o Fluminense. E ganhou do Botafogo num jogo de destempero absoluto, mais um, né? Dos jogadores do Botafogo. Foram 2 expulsos no primeiro tempo naquele jogo. Aliás, bom, sobre o Botafogo a gente vai falar mais. Não foi destempero, foi por falta, né? Foi falta aos 11 minutos de jogo, né? Mas o segundo cartão amarelo, porque o primeiro tinha sido um quebra-pau logo aos 3 minutos de jogo. Verdade. Né? Do Adrielson, lembra? Com o Galarza. O segundo foi bizarro, a expulsão do Rafael foi bizarro. Foi bizarro. Aí, o Vasco da Gama tem um período ali meio complicado, perde por Volta Redonda, por 2-1, com Volta Redonda mandando no jogo em Cariacica. E aí faz 2 jogos muito bons, mas contra times muito fracos. O Trem vence por 4-0 no jogo das 32 finalizações contra o Trem, né? E o jogo contra o Boa Vista, em que vence por 4-1 no momento de erro, aliás, dos poucos, do Jair, que vem jogando muito bem com a camisa do Vasco. Então, acho que assim, esse é o jogo, o Vasco tem que ganhar o jogo. Como o Vitão explicou aqui, a situação do Cruz Maltino, né? Tem que ganhar, o Vasco tem que ganhar o jogo. O Flamengo não. Pro Flamengo, eu acho que é mais importante a conquista, mesmo que seja, o cara falar assim, porra, Taça Guanabara, né? Uma coisa da cultura do carioca, né? Ele fez. Vamos lá. Eu vou discordar um pouquinho do Bernardo aí, né? Bernardo, que eu considero muito, um jornalista aí muito bom. Nessa questão do jogo em si amanhã, eu acho que tanto vale para o Vasco quanto para o Flamengo. Tá, para o Vasco vale a questão da classificação, beleza. O Flamengo já está classificado. Agora, para o Flamengo é tamanho a importância também por causa do momento que o clube vive. Depois de 3 frustrações de início de ano, até porque contra um arquirrival, né, onde ninguém quer perder, a gente já tem uma hegemonia em cima do Vasco, dos outros do Rio, e a torcida quer manter isso. É um jogo que o Flamengo precisa demonstrar que a continuidade do crescimento, né, da equipe em si. Então, eu vejo um pouquinho diferente. Vamos lá.
esteja ali a Taça Guanabara. É óbvio que a Taça Guanabara não tem o tamanho da Recopa, da Supercopa, muito menos do Mundial. Mas é um momento ali que o clube vence o Vasco, né? Sai de uma zona de turbulência, ou pelo menos vai saindo, vai entrando um pouco em altura de cruzeiro. O avião não estolou, né? Que é aquela coisa quando ele põe o bico para baixo. Mas tem um momento grande de turbulência aqui, pelo desempenho do Flamengo. Então, uma vitória sobre o Vasco, aí ganha a Taça Guanabara, joga contra o Fluminense com o time em reserva, para se preparar para a semifinal, tem uma situação mais confortável. Mas, para mim, a necessidade, assim, visando o campeonato, da vitória do Vasco, que montou um time que você enxerga uma evolução. Mas, repito aqui, contra que adversários? Quando foi testado a Vera, teve uma derrota para o Fluminense e uma vitória sobre o Botafogo por 2-0, num jogo completamente atípico por causa do destempero dos jogadores do Botafogo. Então, assim, eu vejo para o campeonato o Vasco com um peso maior nesse jogo do que o Flamengo. A questão do Flamengo é outra. A questão do Flamengo é colocar o avião ali numa posição, é botar o avião fora da nuvem. O Vasco não. O Vasco vale a classificação. O Vasco vem de uma temporada em que, no ano passado não, né? O Vasco conseguiu a classificação ali entre os 4, mas na temporada anterior, isso vem acontecendo com frequência, né? É rebaixamento, é Campeonato Carioca fora dos 4 primeiros, tal. O Vasco precisa se consolidar aí para fazer um Campeonato Brasileiro para cumprir a sua missão, que para mim é permanecer na primeira divisão. Eu discordo um pouquinho do Bernardo Ramos aí, a questão da consequência desse jogo de amanhã, né? Eu acho que é importante tanto para o Vasco quanto para o Flamengo, por motivos diferentes, né? Como eu já falei aqui, mas a importância para mim é igual para os dois times. Vamos ver agora a participação da galera do UOL, né? Do programa ali do debate, o que eles falam a respeito desse jogo, tá bom? Mauro, nesse fim de semana tem Flamengo e Vasco pelo Campeonato Carioca, o Flamengo já classificado, o Vasco encaminhando a classificação, mas tem uma coisa relevante, palavra do presidente Landim para você. Vitor Pereira fica porque o Carioca é como se fosse uma pré-temporada. Não foi essas palavras exatamente, mas o sentido foi esse. Será que vai ser isso mesmo? Eu quero saber se complementa. Mauro responda. Mauro, acrescente a sua resposta, por favor. É o mais equilibrado Vasco e Flamengo dos últimos anos? Boa pergunta. E acrescento uma outra coisa, Mauro. Eu quero que você repita, que você já falou para mim. Quem é o único rubro-negro da história? Porque estamos falando agora sobre desmanchar quarteto, não sei quem tem que ir para o banco, Arrascaeta, tem que voltar e tal. Eu quero que você diga quem é o único rubro-negro da história que não poderia nunca ir para o banco de reservas, porque eu acho que ele faz aniversário hoje. E aí? Hoje é Natal, dizem, né? Aniversário do Zico. Então, esse nunca podia ir para o banco, porque nunca ficava fora de forma, né? E até que está em boa forma, né? Aos 70 anos, né? Conseguiu até correr um pouquinho lá naquela sua festa de final de ano do Maracanã, em dezembro, lá no Jogo das Estrelas, né? Hoje é aniversário do Zico, 70 anos do Zico, parabéns para ele. E parabéns para os rubro-negros, né? Que tem a sorte de tê-lo até hoje ao lado. Eu queria fazer uma rápida continha aqui, né? O Paulo falou dos números do Mansur, grande Mansur, 18 expulsões, 4 do Botafogo em clássicos, né? Isso dá 22%, mais um pouquinho, quase um quarto dessas expulsões todas são de jogadores do Botafogo, 2 no primeiro tempo contra o Vasco e aquelas 2 contra o Flamengo, com direito à cabeçada e essa coisa toda. É para parar e pensar mesmo, né? Bem, eu acho que esse jogo de fato vai ser um jogo mais equilibrado, respondendo ao Juca, entre o Vasco e o Flamengo em algum tempo. Pelo momento do Flamengo, porque o Vasco agora tem uma injeção financeira da SAF, contratou jogadores, tem um elenco melhor, é um trabalho também no começo, mas os 2 trabalhos estão no começo. O Flamengo está tendo que ser remontado. E imagino, não sei se isso vai acontecer de fato, que já no final de semana o Vitor Pereira possa até começar a fazer algumas mudanças mais profundas. Vamos lá, rapidinho. Eu acredito que esse jogo seja um pouquinho mais equilibrado, não em relação à diferença dos jogadores, porque para mim o Flamengo está muito acima ainda do que o time do Vasco. Se esse jogo fosse realizado em uma ordem natural, o Flamengo jogando seu alto nível e o Vasco jogando seu alto nível, o Flamengo seria muito favorito, muito favorito. Só que pelas circunstâncias, por ser o início de trabalho do Vitor Pereira,
pelos jogadores não ter começado o ano bem, tecnicamente, o time ainda está se arrumando, né? Aí o jogo, para mim, está se igualando um pouquinho. Não se igualando, mas a diferença diminui um pouquinho. Agora, jogadores por jogadores, para mim não tem nem o que contestar, mas vamos lá. Na forma de jogar da equipe. Isso já aconteceu na terça-feira, né? Não na escalação, mas na proposta de jogo. Talvez ele possa começar a acentuar essas modificações na maneira de jogar do Flamengo já contra o Vasco. Eu acho que ele tem que aproveitar esses jogos para isso. Ele não tem tempo a perder, muito pelo contrário. E o Vasco vem aos poucos se organizando lá, o Barbieri, novos jogadores. Eu acho que pode ser um jogo mais equilibrado, sim, porque os últimos foram bem distantes. Agora, isso não significa que o elenco do Vasco se aproxime tecnicamente do elenco do Flamengo. Evidente que não. É a questão do momento de cada uma das equipes, uma se organizando e a outra tentando se organizar, mas até agora o Flamengo muito pouco ou nada foi feito. Eu não tinha nem visto o vídeo ainda, tá? Tô vendo junto com vocês. Ele falou agora o que eu acabei de falar agora há pouco, né? É pelos momentos das equipes, só por isso. Em termos de reestruturação da equipe, por conta dos compromissos valendo taça que o Flamengo teve no começo do ano, né? Acho que isso aí, para mim, fica muito bem claro. Agora, a minha dúvida é como ele vai agir, né? O que ele vai fazer? Se ele vai repetir a escalação, no caso ele, o Vitor Pereira, ou se ele já começa a pensar em algumas experiências, eventualmente até preservando um outro jogador, até porque tem jogador que não está conseguindo correr, jogador que não consegue correr deveria parar para treinar e voltar na hora adequada. Justamente. Os clássicos agora, esses dois clássicos, eles têm uma importância muito mais pelo momento de crise do Flamengo e pela rivalidade. Mas para o campeonato vale muito pouco, né? Se o Flamengo venceu o Vasco no domingo, ele já garante a primeira colocação nessa fase, a Taça Guanabara. Então, e depois, contra o Fluminense, faz um último jogo na quarta-feira. Mas vale muito mais por isso e pela expectativa dos rivais do Flamengo de derrotar o seu oponente no momento em que está ali meio cambaleante, evidentemente, né? Uma boa chance para o Vasco conseguir uma vitória. Embora o Vasco tenha vencido o Flamengo também por 3-2, foi como no ano passado, né? No jogo no Maracanã, retrasado. Ainda sem público ainda. Sem público ainda. E teve a vitória de 4-4 também, que foi muito emblemática, aquela que levou o Luxemburgo, de certa forma, para o Palmeiras. Aquele 4-4, os amigos da mídia transformaram o 4-4 na vitória do Vanderlei Luxemburgo. É um grande título que ele tem na carreira. O Arnaldo, tem o Vasco contra o Flamengo, mas é o que eu falei pro Mauro. Isso está envolto na declaração do Landim pro Mauro. O VP vai continuar o seu trabalho. O Flamengo precisa dar continuidade a um trabalho. E é o cara, e o Campeonato Estadual a gente está encarando como uma pré-temporada. Né? Dá para crer? Não na entrevista, não que está documentada, porque foi por WhatsApp, sim, mas sim. As palavras. Sim, exatamente. Não, é sempre bom a gente ter os registros, porque, na verdade, esse tipo de declaração de dirigente é comum e normalmente não dá para crer. Infelizmente é porque, verdade. Na verdade, cada partida de futebol, Tironi, ela tem a sua, ainda mais com um clube grande envolvido, ela tem o seu tom de sagrado, né? E tem partidas com pesos maiores. Então, o Vitor Pereira vai entrar contra o Vasco sob os holofotes de ter participado dessas 3 decepções do Flamengo no início da temporada. E os seus adversários, diante do torcedor, são os rivais do Flamengo. Vasco primeiro, depois Fluminense, depois, quem sabe, pode até ser o Volta Redonda, mas, teoricamente, vai ser um grande também nas finais do Carioca. E acho que aí, mais do que a garantia das palavras de um dirigente, está o respaldo da massa, você entende? Hoje é muito diferente isso, porque existe a torcida do estádio e existe muita coisa aqui nas redes sociais, nas várias redes sociais, e muitas vezes essas torcidas até divergem, né? A gente acompanhou recentemente as questões do São Paulo, né? A rede social contra o Rogério, a torcida do estádio a favor do Rogério. O que eu quero dizer? Enquanto a massa estiver apoiando e respaldando, é mais fácil para o dirigente cumprir a palavra. Isso é verdade. Se a torcida do estádio, pode ter o barulho que quiser na internet, se a torcida, o dirigente também conta o que está na internet, eu sei disso, mas a torcida do estádio, ela é praticamente determinante. Se a torcida do estádio se voltar contra o técnico, fica muito difícil. E essa é a questão, esse é o que eu desafio. E acho até que se o Flamengo jogar como jogou contra o Del Valle, se esforçando, se dedicando,
tendo alguns bons momentos, a torcida do estádio não vai se virar contra. Você pode acompanhar aí o que pensam os jornalistas aí do programa Posse de Bola, né? Do UOL, e também o que pôde falar o Bernardo Ramos no programa da Band Esportes, o Bola Rolando. Vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link do programa Bola Rolando, da Band Esportes, e também o link do Posse de Bola do UOL, tá bom? Vai ficar aqui na descrição desse vídeo. Qual a sua opinião, nação rubro-negra, em relação a isso? Eu peço a você que deixe o seu comentário aí no vídeo. É importante pra gente o seu feedback, tá bom? Comente, deixe o seu comentário aí. É muito importante pra gente. E deixe o seu like. Você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação e compartilhe o nosso vídeo. Por enquanto é só, nação rubro-negra. Vou ficando por aqui. A qualquer momento a gente sobe mais vídeos no canal. Saudações rubro-negras. Isso aqui é Mengão.